uma... Tipo, o primeiro filho não tinha internet. É. Né? Verdade. A última nasceu com... A gente gosta de brincar o seguinte lá. O primeiro filho não tinha internet. E quando eu tive internet, eu não tive dinheiro para desbloquear o meu Xbox para jogar online. Então o meu Xbox era desbloqueado só para pegar CD pirata. Total. Aí o Jamal já nasceu num mundo com internet. Isso. Entendeu? Então o Kaique às vezes fala assim, você nem sabe o que é jogar sem ser online. Tipo, você tem um puta computador aí para jogar. Aí eu falo assim, não, peraí. Você não tinha um videogame e o seu irmão não tinha um computador. Eu tenho um videogame e eu tenho um computador. Total. Hoje você tem um videogame que você comprou e tá na sua casa. Tá ligado? Eu tenho, não é teu. Eu tenho. Então, eu deixo vocês usarem o que eu tenho. E como é que é essa... porque eu vejo muita gente falando sobre a sua educação com os seus filhos. A maneira que você educa os seus filhos. Isso. Nessa linha. Como que você chama? Tem gente que vai chamar isso de linha dura. Tem gente que vai chamar isso de educação. Tem gente que vai chamar, né? Você coloca em que lugar? Pra mim é educação normal, a educação que eu tive dos meus pais. Opressor, eu ouvi você lá no Pânico com o Caio Coppola falando... Ele é um pai opressor, não sei o quê. É um pai opressor. Mas no lugar de tipo assim, de você oprimir situações... Aqui a gente usa o opressor numa coisa muito ampla. Uhum. Mas, né, você oprimir situações que não vão te levar para um bom caminho. Tipo, exatamente. Né? Eu gosto de criar, eu gosto de criar mostrando exemplo. Porque foi assim... Tipo assim, eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai com exemplos. E com minha mãe com uma surra me mostrando o que acontece se escreveu ou não leu. O meu pai já foi puro exemplo. Então, eu aprendi com meu pai que não se bebe, não se fuma. Entendeu? Aprendi com a minha mãe que se eu fumasse ou se eu bebesse, ela ia trazer 1 litro de cachaça e ia fazer eu tomar. Se eu usasse droga, ela ia comprar 1 quilo de maconha e ia fazer eu usar. Entendeu? Com meu pai, eu vi o que acontece com quem não usa. E era firmeza. Você entendeu? Então, eu tive o exemplo do meu pai. Eu tive o exemplo do meu pai do que é ser um homem dentro de casa. Do que é ter a paciência com a esposa dentro de casa. Meu pai tem uma paciência monstra, tá ligado? Com a minha mãe. E, tipo assim, eu quero passar isso pros meus filhos. Hoje, o meu pai e a minha mãe, eles são avô e avó dos meus filhos. Eles não são os pais dos meus filhos. Entendeu? Eu quero chegar nesse nível de eu poder mimar o meu neto. Mas eu quero que meu filho seja pai o suficiente para me impedir. Uhum. Então quer dizer que vô que cria neto criou mal o seu filho, é isso? Criou mal o seu filho. Criou mal, mano. Ou, tipo, um filho meu não acorda de manhã e não fala, e aí, vô? Ele fala bem savô. Uhum. Entendeu? Ele não fala, vô, você não sei o quê. Não, ele chama meu pai de senhor. Entendeu? Tipo, se meu pai ou minha mãe disser uma coisa, é aquilo e pronto. E se não for, o chicote estrala. Mas não porque minha mãe vai falar um monte pros meus filhos. Eu vou falar um monte pros meus filhos. Uhum. O papel da minha mãe é ser a avó dos meus filhos. Entendeu? Tanto que, tipo assim, ela foi a minha mãe. Ela me criou assim, me criou pra ser homem. Meu pai também. É a mesma educação que eu dou. Claro. Tá, só que eu, tipo assim, eu mostro tudo, eu não escondo nada. O Jamal, uma vez a gente foi entregar material fino. Não, material fino não, foi papelão. Lá no Glicério. E assim, o Glicério... Mano, o Glicério é uma Cracolândia organizada. Tá ligado? Ela não chega a ser a bagunça que é a Cracolândia mesmo, mas também não é tranquilo. Você tá vendo nóia pra todo canto. Só que eles não estão tão loucos quanto lá em cima. Que louco. Então você tem uma biqueira do lado da outra. Tá ligado? E tipo, uma vez eu ouvi uma mulher grávida cheirando. Mostrei pro Jamal. Falei, olha aquilo ali, ó. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma mulher grávida cheirando. Como você acha que vai nascer o neném dela? Droga é aquilo. Quantos anos ele tava ali, mais ou menos? 8, 9. Mas, tipo assim, por ele estar sempre comigo e por a gente trabalhar com sucata, é fácil o Jamal ver um nóia. Uhum. É fácil o Jamal ver o efeito da droga. Entendeu? Já teve vezes assim da gente trombar o carroceiro falando sozinho. Tava muito louco, falando sozinho. Aí o Jamal olhou pra mim e falou assim, nossa, aquele ali tá doido, né, pai? Aí eu falei, não, ele não tá doido. Se você for conversar com ele, ele vai falar que você que tá doido. Você não tá vendo o cara com quem ele tá conversando? Pra ele, o doido é você. Lógico, inverta esses papéis. Da perspectiva dele, o louco é você. É você que não tá vendo. Lógico, na perspectiva de um louco, todos os outros são loucos. Exatamente. Aí eu falo pro Jamal, Jamal, isso daí é droga, filho. Uhum. A droga é exatamente isso.
O caminho dela é isso. E todos... outra coisa que eu sempre mostro pra eles. Eu nunca vi um drogado que a culpa era dele. Todos têm uma reclamação. Todos chegam no Jamal e falam assim, nossa, Jamal, ouve o seu pai. Porque eu não tive isso quando eu era moleque. O seu pai isso, o seu... Pô, se eu joga na do pai, assim, né? Joga na do pai. Se eu tivesse um pai assim, eu não estaria do jeito que eu tô. Tá ligado? E eu sempre falo pro Jamal assim, eu falo, você tá vendo como é as coisas? O cara tem a consciência de dizer que você tem que seguir um bom caminho, de obedecer o seu pai, de prestar atenção no que seu pai tá falando, porque ele não teve aquilo. Mas ele não tem a consciência de dizer, tá bom, não tive aquilo, mas já que eu sei qual que é o caminho certo, vou seguir. Você entendeu? Eu falo sempre isso pros meus filhos. Vou começar a ouvir meu pai, então. Eu falo sempre pro Jamal que o mundo não vai se moldar a ele. Principalmente quando a gente tá andando de skate. Eu falo, ó, a pista de skate é o melhor lugar pra você entender isso. Porque o palco vai ser sempre o palco. A rampa vai ser sempre a rampa. A 45 vai ter 45 graus pra sempre. Então, se você não acertou a manobra, é você que tem que mudar o seu jeito de dar a manobra. Porque a pista não vai ficar mais baixa pra você acertar ou vai ficar mais alta pra você mandar a manobra mais alta. O mundo, né? Fazendo paralelo aí, né? Exatamente. Eu faço paralelo com a pista de skate. Entendeu? Então, tipo... Esse tipo de educação não foi bem a educação que eu tive, tá ligado? Eu meio que adaptei. Por quê? Porque a educação que eu tive, era da minha mãe, que chegava 7 horas da manhã no salão de cabeleireiro e saía 7 horas da noite. Então, quando minha mãe dizia assim, ó, vai na padaria e volta rápido, ela não podia me explicar o porquê que eu tinha que ir e voltar rápido. Tinha que ser uma ordem do tipo, vá e volte rápido, eu vou cuspir no chão, se secar, você apanha. Tipo, era nesse naipe. Não conseguia no exemplo, porque o dia a dia nem permitia o exemplo, porque ela nem tava lá. Né? Tipo, não, eu passava o dia com a minha mãe. Só que minha mãe, minha mãe tinha um salão muito frequentado, muito movimentado. Ela não tinha tempo. Trabalhava tipo assim, minha mãe não fazia... Eu vim almoçar uma comida da minha mãe depois de velho. Até então, a gente comia eu ia lá e comprava Marmitex. Eu cresci comendo Marmitex. Tá ligado? Eu cresci comprando no barzinho que tinha lá perto, tá ligado? Dona Eulália. Dona Eulália. Eu cresci comendo a comida da Dona Eulália. E, tipo, minha mãe só fazia a janta. E normalmente era uma janta que durava hoje e amanhã, tipo, pra ficar mais tranquilo. Claro. Meu pai saía mais cedo que a gente e voltava mais tarde. Então, o tempo que eu tinha pra ficar... Eu não tinha tempo pra ficar trocando ideia com meu pai. Tá ligado? Pra eu ficar próximo ao meu pai, eu tinha que assistir o Jornal Nacional, que eu odiava, mas meu pai sentava e travava ali jantando e, tipo, eu queria ver o exemplo. Meu pai era meu exemplo. Eu queria comer o tanto de comida que ele comia. Eu queria estar sentado do jeito que ele estava sentado. Eu queria... Você entendeu? A criança, né, cara? O filho, né? Ele observa o pai. E muito pai não entende essa responsabilidade. Não entende que o filho tá olhando, né? Como um projeto. Como se projetando ali, né? Um espelho mesmo, né, cara? É nessa que o cara faz merda e depois não entende porque o filho tá fazendo merda também. Exatamente. Entendeu? Ou então, tipo assim, o cara não sabe dar o limite. Né? Tipo assim, eu crio meus filhos com a mesma hierarquia do meu pai e da minha mãe. Então, assim, filho meu não fala palavrão. Entendeu? Filho meu, bagunça tem que arrumar. Filho meu, se eu mando, tem que obedecer. Então, por exemplo, outro dia a Alana, a mais novinha. Eu não sei o que eu falei assim. Falei, mas que merda. Eu tava jogando Valorant. Aí não sei o que. Porra, que merda, não sei o que. Aí ela chegou do meu lado e falou, ai, que merda, pai. E começou a rir. Olha. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ó, seguinte, neguinha. Eu posso falar que merda. Você não pode falar que merda. Você entendeu? Sim, senhor, pai. Falei, tem certeza que você entendeu? Porque se você falar, você vai ficar de castigo. Vai ficar sem celular. Você entendeu? Entendi, pai. Pode deixar. Acabou. E foi. A sua família, ela é muito presente no seu conteúdo, assim, né? Ela tá totalmente integrada, assim. E você acha que isso também é uma maneira de você passar o exemplo, assim? Ou seja, porque tem muita gente que pensa também na questão de, não, a família não deixa só eu ficar aqui e tal. E às vezes acaba não apresentando esse outro lado, assim, né? Que é um negócio que você faz. Então, mas a minha família, ela tá presente meio que na cagada. Foi acontecendo, assim. Foi acontecendo, por causa que o Jamal, a Cleide trabalhava no privado. Então ela trabalhava lá no call center onde ela tava, tá ligado? Aí o Jamal vinha comigo. Tá. Eu deixava ele na escola, ali na Moca, depois buscava ele na escola e da escola ele ficava o resto do dia comigo e ele ia embora pra cidade Tiradentes comigo. Então ele, tipo assim, ele ficou grudado comigo. Só que diferente da minha mãe,
eu tinha tempo de ficar trocando ideia com o Jamal. A gente conversa muito. Tanto que assim, eu deixava ele na escola, certo? De manhãzinha, 7 horas. Quando eu ia buscar ele, eu ia com 2 skates. Então eu ia remando e voltava com ele remando. Que da hora. E tipo assim, a gente voltava trocando ideia, voltava dando manobra na rua. Então eu tinha esse tempo. Às vezes a gente ia pro Clube da Moca e aí fazia um rolê de skate, depois ia pra piscina. Que legal. A gente tinha o pessoal salva-vidas, né? Falava assim, mano, vocês são tipo boy, né, mano? Todo dia vocês estão aqui. Vem aqui dar uma nadada. Vem aqui dar uma nadada de meia hora, vai embora, tá ligado? Então, tipo assim, o Jamal teve esse boi, tá ligado? Porque eu tinha o tempo. Uhum. A sucata me dava esse tempo, tá ligado? Então, às vezes eu ia fazer uma carga, eu ia com o Jamal. E como eu tinha que sincronizar o ferro velho com o YouTube, perfeito, porque os dois estavam me dando dinheiro, tá ligado? Nessa época eu já te explico como, mas tipo assim, então o ferro velho me dava muito mais dinheiro, então eu tinha que... Mas eu não podia largar o YouTube. Então eu comecei a fazer conteúdos no rolê para ir carregar. Então se eu fosse carregar um prédio, eu criava um conteúdo entre eu sair do ferro velho e eu chegar... Otimizava esse tempo. Exatamente. Perfeito. Foi quando eu peguei a manha também de não editar. Tá ligado? Já gravar editando, Já né? eu falava pro pessoal que eu edito aqui. Lógico. Tá ligado? Eu edito aqui. Então, Total. tipo assim, mas eu tive que acostumar o público também.